Conversas Frutíferas é um programa que nasceu para colocar luz em pessoas que estão fazendo verdadeiras revoluções nas suas rotinas, no seu trabalho, e que, através de uma pequena ação, estão contribuindo para grandes mudanças que não são visíveis assim no mundo. A nossa entrevistada de hoje é a Jane de Lourdes Nascimento, uma educadora que eu tenho o prazer de conhecer há um longo tempo e com uma história muito tocante para compartilhar com a gente. Jane, muito obrigada por você estar aqui. E se você fosse uma árvore, que árvore você seria? Eu seria uma jabuticabeira. Eu cresci num quintal com uma jabuticabeira na casa da minha avó. E traz o que uma jabuticabeira? Por que uma jabuticabeira? Então, todas as minhas boas lembranças da infância com os meus primos, brincando, é embaixo, né, dessa árvore, a sombra dessa árvore. Bom, e você... Bom, tem gente assim, né? Todo mundo pode ensinar alguma coisa, né? Mas tem gente que nasceu com o dom de ensinar, que faz disso a sua vida, né? São mestras e mestres, né, da nossa existência. E a Jane é uma educadora, né, incrível. E eu queria te falar, por que você resolveu ser uma educadora, uma professora? Olha, antes de entrar no curso de graduação, né, de pedagogia, eu já tinha feito magistério. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que fosse importante e transformadora, que pudesse mudar o mundo. Eu acreditava muito nisso e ainda acredito que a educação é capaz de transformar as coisas que não estão bem no mundo, né? Tem um potencial transformador muito grande. Então, foi essa a minha grande motivação. Eu conheci a Jane em 2012 ou 2013, né? Quando eu estava em busca de alguém que pudesse ajudar a minha mãe, a Pepe Brandolim, a aprender a ler e escrever. E acabei conhecendo a Jane, né? Porque todo mundo falava que a minha mãe tinha um bloqueio, que ela não conseguia ler e escrever. E aos 83 anos, 82 anos, era o sonho dela aprender a escrever. Aí conheci a Jane e em 3 meses ela estava lendo e escrevendo. Qual é esse milagre? É um milagre isso? Não, não é um milagre. É que nós, né, isso lembra muito a história da Emília Ferreiro, que infelizmente faleceu agora em setembro, que foi uma grande educadora para o mundo inteiro. Ela começa seus estudos discutindo essa questão, a dificuldade das crianças na época, né, no final da década de 60, começo da década de 70, em aprender. Então, o nível de repetência, de reprovação escolar era enorme. Mais da metade das crianças no primeiro ano não aprendiam. E ela ficou muito intrigada com isso, porque as crianças não aprendem. E aí começaram a surgir vários preconceitos. As crianças pobres têm dificuldades de aprender, elas são menos inteligentes. E ela nunca compartilhou dessas ideias. Grande parte da minha formação acadêmica, intelectual, veio da Emília, do Paulo Freire. E lendo os estudos dela, né, a gente sabe que todas as pessoas podem aprender. O que dificulta a aprendizagem, às vezes, são os métodos. Porque as pessoas seguem métodos que são considerados tradicionais. Esses métodos tradicionais, eles partem da letra ou da sílaba. Ou do som? Ou do som, né, o método fonético. E a ciência prova que a pessoa não aprende dessa maneira. Então, a educação, ela tem fundamentos científicos. Isso me remete muito assim à questão da pandemia, por exemplo, quando as pessoas negavam a vacina. Com a educação é a mesma coisa. Você não tem como negar uma investigação, que foi o que a Emília fez, que é comprovada cientificamente. Então, eu posso falar um pouco disso. Nas bases científicas, é mais fácil aprender uma palavra grande, como jabuticaba, do que aprender, por exemplo, pá, né? É mais fácil aprender uma palavra grande, porque tem uma variedade de letras, porque tem uma hipótese que é elaborada na cabeça de todos os estudantes, independentemente da idade, ou se é uma criança, ou se é um jovem ou adulto que ainda não aprendeu a ler. Existe uma hipótese que é criada, que é a hipótese da quantidade mínima. Essa hipótese
o próprio nome já desvenda um pouco dela, né? A pessoa que está aprendendo, ela vai imaginar que com menos de 3 letras não é possível de que nada esteja escrito. Portanto, nada pode ser lido com menos de 3 letras. E esses métodos tradicionais, eles partem do contrário, por exemplo, das vogais, são letras isoladas, ou das sílabas, que são uma vogal e uma consoante. E aí ele vai contra o que a ciência comprova, que é, né, que as pessoas vão se sentir mais confortáveis em dizer que algo pode ser escrito com, no mínimo, 3 letras, mais confortavelmente com 4 ou mais. E o que muda isso, né? Então, vamos voltar um pouquinho assim. Qual que é a importância da Emília Ferreiro, né? E do método que ela desenvolveu para nos ajudar nesse momento que a gente tem uma crise gigantesca no país inteiro, que a maior parte das crianças saem da escola sem saber ler e escrever. Então, as contribuições dela, né, ela não fez um método, ela não é uma metodóloga, ela tem uma concepção de educação, né, que é maior que o método, mas que tem o que muda, né, você me perguntou. Muda muita coisa, porque eu, quando vou falar com os professores, na última palestra que eu fiz, quando eu estava planejando, eu pensei naquela brincadeira de pôr o rabo no burro, sabe? Né? A pessoa fica vendada e ela tenta acertar o rabo no burro. Com a educação é a mesma coisa. Se você não souber como a pessoa aprende, você vai ficar brincando de pôr o rabo no burro. Então, é fundamental saber como é que se aprende para poder ensinar. Então, como é que se aprende para a gente poder entender esse processo? Como é que a gente aprende a ler e escrever? O processo de aprendizagem, então, primeiro que é um processo, né? É um processo longo, ele não é um processo, ele não é uma coisa que acontece num dia, numa semana, é um processo. Esse processo tem várias etapas. Nessas etapas, então, primeiro, eu preciso, as pessoas que estão aprendendo, independente da idade, como eu falei, elas precisam pensar sobre como se escreve. E o que eu uso para escrever? Como se escreve? Como é a escrita? Então, no começo, elas podem misturar letras com números. E antes de relacionar a escrita à fala, então, que a escrita é uma representação da fala, né? Por exemplo, eu posso imaginar que a escrita é a representação do objeto. Então, se eu for escrever, a Emília comprovou isso, né? Quando as pessoas iam escrever boi, que é um animal grande, elas colocavam muitas letras. 15, 14 letras, que é um animal grande. E para escrever formiga, as letras eram menores, inclusive no tamanho, né? No tamanho da letra e na quantidade de letra. Porque essas pessoas ainda não descobriram que a escrita está representando a pauta sonora, né? Então, o primeiro passo que nós, educadores, alfabetizadores, precisamos despertar nas pessoas é que existe uma relação da fala com a escrita. Essa descoberta da relação, que é chamada, né, cientificamente como nível silábico, né, silábico. Então, existem 2 níveis. Um, que é o pré-silábico, antes da associação da fala com a escrita, e o silábico, que é a partir deste momento. Não quer dizer que antes da associação não exista inteligência. Existe uma inteligência, né, muito grande. Mas a partir do momento em que se relaciona a pauta sonora com a escrita, então as pessoas começam a estabelecer uma relação. Se eu vou escrever jabuticaba, jabuticaba, vou escrever 5 letras. E na nossa memória, né, no imaginário que nós temos da educação tradicional, eu, por exemplo, fui educada pela educação tradicional. Então, eu tive cartilha, babu. Imagina uma palavra jabuticaba escrita com 5 letras. As pessoas falavam, está faltando letras. Está escrito errado. E o que a Emília vai dizer? Que, na verdade, não está faltando letras. As letras estão sendo acrescentadas, elas não estão faltando. E o erro é concebido pela concepção de Piaget, que foi o mestre da Emília, né? Ela foi aluna de Jean Piaget. O erro construtivo faz parte do processo
Quer dizer, é importante errar para aprender. O erro, ele faz parte desse processo. Ninguém vai acertar sem errar. Então, vai primeiro escrever uma letra para cada pauta sonora, para depois compreender que essa pauta, com uma única letra, ela não dá conta de representar o que nós precisamos. Por exemplo, rato, gato, mato. Se eu colocar aô, 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 eu não vou saber onde está gato, onde está rato, onde está mato. Então, não deu conta da representação. E aí vai, então, passar para um nível... pensando em Piaget, vai criar uma desestabilização, né? Vai criar um conflito, porque nessa hipótese inicial, se escreve tranquilamente, e a criança lê tranquilamente, ou né, os adultos, inclusive, como jabuticaba. E depois dessa desestabilização, então vai falar, puxa, então aqui não está escrito jabuticaba. Para passar para um outro nível, que é o silábico alfabético. Então, vai variar. Em horas vai haver uma letra a mais para essa pauta, horas não, até chegar uma escrita mais perto da escrita convencional. Tá, então vamos tentar, assim, porque é difícil acompanhar esse raciocínio, né, a gente não estando vendo, escrevendo. Então, o que você falou que a Emília Ferreiro, ela é como se ela fez uma revolução na educação, como Copérnico fez uma revolução na ciência, né? Isso. Por que isso? Por que esse método não, essa abordagem que ela traz para a educação é tão transformadora, assim, um jeito simples para as pessoas entenderem? Então, assim, eu comparo ela a Copérnico, né, porque foi uma mudança radical na forma de pensamento, né? A gente pensar que a Terra está no centro do universo e chegar uma pessoa e dizer, não é a Terra, é o Sol, né? Foi isso que a Emília fez na educação. Por quê? Porque imaginava-se que as pessoas, elas absorviam conhecimento externo. Então, que a gente era como se fosse uma esponja e esse conhecimento ia ser externamente depositado no sujeito. Paulo Freire vai dizer, né, que quando se pensa dessa maneira, você não trata o sujeito como sujeito, mas como objeto, né? Então, ele vai ser uma tábula rasa na qual vai ser algo escrito, vai ser depositado o conhecimento. E o que nós estamos falando é do sujeito mesmo, no qual o conhecimento é elaborado na mente dele. Então, não é um conhecimento externo. Esse processo de aprendizagem é elaborado dentro da mente do sujeito. E o educador tem um papel fundamental, que é o de promover situações de aprendizagem que façam com que essa pessoa pense sobre a escrita, sobre a leitura, de uma forma significativa, né? Que faça sentido para a vida dela, que ela possa pensar sobre o mundo que ela vive, que ela possa pensar sobre coisas importantes e que traga sentido para essa escrita, que não seja uma escrita didatizada. O que é uma escrita? Tenha significado, uma escrita que tenha significado para ela. Então, vamos falar isso, vamos assim, pegar um exemplo prático. A gente começou a falar da TT, que você alfabetizou ela em 3 meses. O que acontecia antes? Que ela frequentou 10, 15 anos uma escola de alfabetização de jovens e adultos, e que quando você colocou toda essa coisa que parece muito complexa no dia a dia dela, ela conseguiu ler e escrever em 3 meses. O que é isso? O que você trouxe para a vida dela, para a aula dela, que fez essa transformação? Então, o exemplo da TT eu acho que é ótimo, porque a TT é uma mulher, né, ela já não era mais adulta, ela já era idosa quando ela aprendeu a ler. 82 anos. Então, ela já era uma mulher idosa, ela tinha uma bagagem de vida enorme, muita sabedoria, um conhecimento incrível. E ela ia para a escola, e quando eu olhei os cadernos dela, ela tinha cadernos do Coelhinho da Páscoa, né? Então, esse conhecimento não era aproveitado. Como é que começou a minha conversa com a TT? Começou por meio de um poema da Cora Coralina, porque conversando com ela, ela me falou que ela trabalhava na roça, que ela plantava, que ela ajudava os pais dela, e eu lembrei dessas mãos da Cora. E aí eu segurei nas mãos da TT e falei assim, me fala o que essas mãos já fizeram. E ela ia falando, eu ia escrevendo. Então, ela estava produzindo um texto, que era oral, né, registrado por mim, mas o texto, a autoria do texto era dela.
E quando eu disse que aquele texto era dela, ela não acreditou, porque ela achava que se ela não estivesse registrando, então ela não estava produzindo, ela não era autora do texto. E esse significado, né, de pensar que a educação para uma criança não é igual à educação de um jovem e de um adulto. Os interesses não são os mesmos, e o significado, tem que haver um significado importante, né? Aquela pessoa está ali, ela passou quantos anos indo para a escola noturna, querendo aprender, e aquela educação não fazia o menor sentido para ela, né? O coelhinho da Páscoa não fazia o menor sentido. Bom, e você trabalha muito com educadores, você já coordenou programas de alfabetização no estado da Bahia para ensinar educadores a ensinar crianças a ler e escrever. O que acontece? Os educadores não têm essa formação na escola. O que acontece? Olha só, Zuzu, o que acontece? Eu também fui professora do curso de pedagogia, né, de formação inicial de professores. O que acontece é que hoje eu vejo que muitos cursos são cursos online. Eu acho que pode até ter curso na formação de professor, mas a formação de professor inicial deveria ser mais presencial, a grande parte do curso. E mesmo quando era presencial, como no meu caso, o curso de pedagogia, por exemplo, tinha um semestre de alfabetização. A parte de alfabetização, se é um curso de formação de professores alfabetizadores, porque o pedagogo, ele tem uma limitação quando ele vai prestar um concurso, por exemplo. Ele só pode trabalhar do 1º ao 5º ano. Ele não vai ser especialista do 6º em diante. Então, ele é professor alfabetizador, porque até o 9º ano a gente considera, né, o ciclo de alfabetização, mas até o 5º principalmente. Então, esse professor tem uma carga muito pequena. Muitos professores que estão no curso nunca deram aula, nunca estiveram numa sala de aula, vão ensinar uma pessoa a fazer uma coisa que aquela pessoa nunca fez. Quer dizer, então, quem entra na faculdade vai ter 6 meses para aprender a como ensinar uma criança a ler e escrever. E aí, quer dizer, é um tempo muito curto, né? E ele não toma mais contato com isso depois. E é muito teórico. Então, assim, eu dando aula no curso de pós-graduação, eu cheguei, né, para dar uma aula no curso de pós, imaginando que as pessoas já entendessem da psicogênese da língua escrita, desse processo, né, de aquisição da leitura e da escrita, da Emília Ferreira. E aí eu me deparei com pessoas que não tinham esse conhecimento. Falei, bom, então vamos rever aqui os nossos planos, vamos retomar, né, primeiro esse entendimento da psicogênese. E aí as pessoas me falaram, eu passei anos na minha vida tentando entender isso. E você me falou em meia hora o que eu tentei entender em anos que eu não tinha compreendido, mas de uma forma mais prática. O que eu faço nesses cursos? Eu levo uma vivência da experiência que a Emília fez com as crianças. Ela fez fichas, porque ela ia entrevistar crianças de 4 e 5 anos não alfabetizadas. A condição das pessoas de participar dessa experiência científica era não estar alfabetizado. Então, eu reproduzi essas fichas e faço essa experiência como uma vivência com os educadores. E eles falam, então é isso? Nossa, eu entendi como é que é a hipótese da quantidade mínima, como é que é a hipótese da variação interna, e como é que a gente agora tem que lidar para despertar, né? A gente tem que despertar algumas habilidades necessárias para aprender a ler e escrever. Nos educadores também. Nos educadores, eles precisam saber fazer isso. Então, como é que eu ensino a criança a fazer uma análise da palavra? Ela tem que olhar a primeira letra e a última letra. Como é que eu faço isso? Então, se ele não sabe, ele vai fazer atividades aleatórias, que é o caso lá de pôr o rabo no burro, né? Agora, se ele tem o conhecimento do que ele pode e deve fazer, ele vai ter uma consciência muito maior sobre como agir, né? Como proporcionar esse tipo de... Mas, por exemplo, esse tipo de coisa dá para fazer na rede pública, por exemplo? Hoje, um alfabetizador, um professor alfabetizador, tendo esse conhecimento, ele consegue alfabetizar melhor na rede pública? Com certeza. Então, assim, a Thelma Vaz, ela foi assessora do Estado de São Paulo e produziu um material muito interessante, que era o Ler e Escrever. Então, olha só, né? Ela foi
orientada pela Emília. E aí ela fez esse projeto no estado de São Paulo. Foi um projeto que funcionou muito bem, né? Então era um projeto, não eram atividades soltas, era um projeto, ele tinha toda a concepção de projeto, e era um projeto com bases construtivistas, né? Baseados em todo esse conhecimento que a gente está falando aqui. Então, tinham atividades que tinham um banco de palavras, para que as pessoas que ainda estivessem nesse nível de não ler convencionalmente, pudessem mobilizar essa habilidade que eu falei de análise e de pensar nesse banco de palavra, analisando pela primeira letra e pela última, qual era a palavra que ela estava procurando ali. Você dá aula na rede pública. Dou. E você usa esse método para suas crianças? Uso sim. E as minhas crianças acabam o ano sem nenhuma criança sem estar não alfabetizada. Todas acabam o ano alfabetizadas. E aí me impressiona muito, porque este ano eu peguei o terceiro ano, né? Considerando a questão da pandemia, o terceiro ano foi muito prejudicado, porque eles não tiveram o primeiro ano, que era a base, né? Então, a diretora pediu para que eu pegasse o terceiro ano, normalmente eu fico só com o primeiro e segundo, por conta dessa defasagem, deles não saberem nem reconhecer as letras do alfabeto. E agora estão todos alfabetizados. Eles chegam no terceiro ano sem reconhecer as letras do alfabeto. E até os números até 10. Ufa! É um desafio grande, né? É um desafio grande. Por isso que é tão importante esse empoderamento, né? Que é empoderador. Conhecer como se aprende para você poder atuar diante disso. Bom, e pensando, por exemplo, na situação que a gente tem hoje, né? Tanto de escola, a maior parte das escolas públicas, mas também escolas particulares, que as crianças e os jovens saem de lá sem aprender. O que você, como uma pessoa que trabalha com isso, que dá consultoria nessa área, o que você acha que é possível fazer a partir da sociedade, a sociedade tomar razão do que está acontecendo? O que você acha que a gente poderia fazer para reverter essa situação das crianças não saberem ler e escrever e sequer conseguir entender os conteúdos, né, do que elas estão aprendendo? Então, grande parte das redes, né, tanto públicas ou privadas, elas estão cedendo a um mercado que é o mercado do livro didático, né? E esse mercado, ele é um mercado, como mercado, ele tem interesse capitalista, não educacional necessariamente, né? E como é que você vai realizar um projeto com uma turma, independente de jovens, adultos ou crianças, e até idosos, se o material já está pronto antes de você conhecer aquelas pessoas? Se você não conhece a história de vida delas, se você não conhece o lugar onde elas vivem, as dificuldades que elas passam, se você não sabe quem elas são, mas o material está pronto. Como se ele fosse possível para todas e quaisquer pessoas no mundo, né? Nas 5 regiões, com diferentes em todos os lugares, o mesmo material vai servir para todo mundo. Esse material ignora, então, essa história de vida, essa história, mesmo que seja das crianças, elas têm histórias, elas têm conhecimentos. E que sentido isso vai ter para elas, né? Partindo de uma educação dialógica, né, baseada no diálogo, como é que você vai construir isso, né, esse sentido com as crianças? Bom, e a questão, por exemplo, quem tem um adulto analfabeto em casa que gostaria de ajudar? Como fazer hoje, né? Como ajudar uma pessoa que não conseguiu se alfabetizar a realizar o sonho dela? Então, normalmente a gente tem que sempre começar pela história de vida dessa pessoa. O nome, né? O nome é uma coisa muito importante. A pessoa que não aprendeu a ler e escrever, ela quer, quase todas elas, as pessoas querem assinar os seus documentos, em vez de colocar, né, uma digital ali. Então, o nome é fundamental. A partir da história desse nome, mas independentemente da história de vida que tem que ser levada em consideração, com a TT, por exemplo, a gente cantou Raul, né? Raul Seixas, Tente Outra Vez. Tente Outra Vez, a gente leu a Cora, a gente
Então, partiu de músicas e poesias que estavam relacionadas com a vida dela. Eu preciso fazer isso levando em consideração os conhecimentos que eu disse antes, né, sobre como é que a pessoa aprende. Porque se eu, mesmo que eu pegue uma poesia, uma música e faça o método tradicional do babu, não vai funcionar, porque eu estou indo contra o funcionamento, né, do intelectual dela. Ela vai pensar 2 letras, mas é possível que esteja algo escrito aqui? É muito pequeno, né? As pessoas falam, nossa, mas é muito pequeno, tem alguma coisa escrita? Então, elas duvidam que algo esteja escrito. Quando você escreve pó, tá, né? Nossa, tá escrito alguma coisa? Então, eu preciso me empoderar desse conhecimento. E aí, como os cursos de graduação são, eles deixam a desejar, né, nessa formação, as redes municipais e estaduais poderiam fazer uma formação em serviço, uma formação dada a partir da experiência, porque aquele professor, por exemplo, o professor recém-formado, que acabou de sair do curso de graduação, que entra na sala de aula, ele entra com dor de estômago, ele fala, meu Deus, a minha formação não me formou para isso. E o que eu vou fazer? Então ele recorre à internet, e aí ele faz um bloco de atividades aleatórias, que é colocar o rabo no burro. Marcos, Mariana e Maria, como eu vou saber quem é quem? Pergunta que a gente faz para as crianças. A última letra ajuda. Então você continua ensinando para eles um procedimento, que é o procedimento de análise da palavra. Olha a primeira letra. Não deu? Olha a última letra. Ajuda a resolver? E aí a resposta deles. Eles precisam aprender a fazer essa análise. Ajuda, porque se for Marcos, termina com S. Se for Maria, termina com A. Se for Mariana, termina com A. E agora? Como eu vou saber se é Maria ou Mariana? O que mais vai me ajudar? Então a gente vai partir da análise das extremidades da palavra para análise interna. São todas estratégias que eles precisam aprender para se alfabetizar. E começa com uma brincadeira. Aí no dia seguinte, em vez de distribuir aleatoriamente, você fala, hoje eu vou fazer diferente, eu vou sortear. E esse é o papel fundamental do professor. É aquele que interfere, que provoca, que vai olhar o processo, saber em que nível, né, diagnosticar o nível de conhecimento de cada aluno e aí então promover problematizações para que ele saia desse nível e alcance um nível maior. Existem sim muitos programas. O Mova Brasil é um programa que ele é baseado nos princípios freirianos. Então, mesmo na ditadura militar, ele resistiu. Pós-ditadura, ele renasceu, né? E ele continuou até hoje. Mas nós passamos por um governo difícil nos últimos 4 anos, então é preciso fortalecer, né? Na USP a gente tem um grupo de fortalecimento que está revivendo, renascendo agora, né, para fortalecer esse tipo de educação. Mas a gente precisa criar, então, um grande movimento. Seria o caso a gente pensar num grande movimento nacional para incluir pelo menos 14 milhões de analfabetos totais e não sei quantos bilhões de analfabetos funcionais como cidadãos brasileiros, né? O nível diminuiu, a gente está com 11 milhões, né, atualmente. Mas mesmo assim, de analfabetos, você tem níveis, né? Total, é aquele que nasce no nome. Se a gente incluir os funcionais, que são aqueles que não conseguem ler um bilhete simples, só assinam o nome, então a gente passa para 33 milhões. São 3 Bélgicas. A gente tem 33 milhões de pessoas no Brasil que não conseguem ler e escrever um simples bilhete. 11 milhões deles não sabem nada, não conseguem fazer nada, né? E os outros 22 milhões estão aí completamente por fora, né, da possibilidade de atuarem com o seu total direito de cidadania, né? É preciso, principalmente nós que estamos agora a educação já estava passando por várias dificuldades,
Depois da pandemia, com crianças que não tinham acesso à internet, acesso nenhum, elas ficaram isoladas em casa e sem acesso. Então, eu era professora nessa época e menos de 20% da minha sala assistia às aulas. Eu dava aula todo dia. Mas quando eu abri a câmera e aí eu ligava para as famílias, elas não tinham, elas tinham um celular. E tem 3 irmãos que estudam no mesmo horário, ou aquele celular é do pai, ele vai trabalhar. Então, é preciso pensar nessas pessoas que foram excluídas da escola, dentro da própria escola, né? Porque elas estavam matriculadas, e pensar que elas têm o direito de aprender, e que é preciso fazer algo para elas aprenderem, e não só deixarem elas continuarem frequentando as aulas. Esse projeto é uma ação. A Jane, ela já deu formação em vários estados, já deu aula em universidade, e no momento ela está dando aula para crianças do primeiro, do segundo e do terceiro ano, principalmente, né? E eu queria que ela falasse por que uma aula dela funciona e as outras aulas, muita gente não consegue fazer uma criança aprender a ler e escrever. Como é que é uma aula da professora Jane? Olha, é uma aula que, primeiro, a gente tem que planejar, né? Então, é uma aula planejada. Você planeja a aula de acordo com os níveis. Então, a gente primeiro precisa fazer o que a gente chama de sondagem. O que é isso? Quando você vai ao médico, o médico pergunta para você como é que você está, o que você está sentindo, né? Então, a gente faz um diagnóstico. Olha, esses alunos estão nesse nível, esses alunos estão no outro nível. E aí, a partir dessa sondagem, eu vou planejar a aula. Planejar de acordo com esse mapa que eu tenho, né? Então, para esses aqui, eu vou fazer uma atividade que vai desenvolver a habilidade dele de analisar as palavras, trabalhar com listas, com nomes significativos, e para esses aqui eu vou trabalhar com outro tipo. Esses alunos vão ter um banco de palavras. Esse daqui não vai ter banco de palavras, porque com o banco vai ficar muito fácil essa atividade para ele. Então, ele vai escrever sem banco de palavras. Tem que ter uma lista ali. Isso não quer dizer que ele vai copiar, porque copiar não é escrever. Na escola tradicional, ela confunde um pouco as coisas, né? A professora escreve na lousa um monte de coisa e os alunos copiam. E aí fala, nossa, o caderno dele está cheio de textos. Mas aqueles textos não foram produzidos por aqueles alunos, eles copiaram. Qual é a diferença de copiar e escrever? Eu só escrevo quando eu sou autor do texto. A escola tem que ser um espaço de conhecimento, de aprendizagem, mas um espaço de alegria, né? A Paulo Freire dizia que não se pode ensinar sem amorosidade e que é preciso ter alegria. Não pode ser um espaço triste, no qual as crianças ficam sentadas uma atrás das outras, olhando para a nuca da outra, né? Então não tem nada de dialógico nisso. E que elas não possam conversar, não possam discutir sobre as coisas que estão acontecendo, não possam colocar a sua opinião, não possam cantar, não possam dançar, não possam sentar no chão para escrever, né? Elas têm que ficar sentadas ali como uns robozinhos, sem abrir a boca, porque tem que ser silencioso o espaço. Então, essa escola é triste. E a escola tem que ser um espaço alegre, a gente tem que aprender com alegria, com amorosidade. As pessoas têm que... Como é que você vai formar um cara capaz de escrever uma redação que é cobrado dele um posicionamento social, se na escola ele não pode colocar as suas opiniões, né? Queria que você escolhesse das ações que você faz e que ajudam a transformar o mundo, uma que você fala, nossa, se isso aqui se espalhasse, mais gente fizesse, a gente teria um mundo diferente. Olha, o caso da TT é um caso lindo, maravilhoso, mas as pessoas falam assim para mim, mas ela foi só uma, né? Então, acho que a gente deveria pegar esses casos que são únicos e transformar isso numa, como você disse, né, num movimento que possa... Porque para Paulo Freire, a educação, mesmo a educação feita dentro da escola, podia ser uma educação popular, realizada dentro da escola. Essa educação alegre, amorosa, dialógica, né? Esse tipo de educação podia e pode, né? Ele pode florescer nas escolas. Então, essa é a que você gostaria de deixar, mãe?
Sim, com as suas palavras para a gente encerrar essas conversas frutíferas debaixo do pé de jabuticaba. E para os professores, né, tanto os recém-formados quanto os que ainda querem ingressar nessa área que está ficando extinta, né? E os que já estão há muito tempo, que também pensam e amam seus alunos, falam, nossa, não estou conseguindo. Pensar que a gente precisa compreender isso e que tem formas mais simples de compreender a psicogênese, né, que nada mais é do que a compreensão do processo de aquisição da leitura e da escrita. E que tem pessoas como eu, você e outros educadores que estão disponíveis para ajudar nessa compreensão de uma forma mais simplificada, para que você possa, com todo o medo do mundo que a gente tem inicialmente, tentar, né, transformar a sua sala de aula. É isso aí, né? A transformação pode começar da sala de aula e fora da sala de aula, quando a gente faz qualquer educação que a gente faz com muito amor, né? Então é isso, Jane. Queria agradecer, te parabenizar por você ser essa mestra, essa professora que nasceu com esse talento de trazer facilitar o aprendizado para o mundo, né? E perguntar para você que está aí em casa, se você tivesse que escolher um mestre, uma mestra, quem é que você escolheria na sua vida? E a gente fica por aqui com as conversas frutíferas e a gente se vê no próximo programa.